alunos do nono ano, aqui é o professor Marcelo de Biologia. Eu queria falar com vocês o seguinte: nós estamos trabalhando os conteúdos de citologia. Já trabalhamos a parte da membrana plasmática e a parte do citoplasma. Agora nós vamos trabalhar a parte do núcleo. O que eu quero destacar para vocês é que toda semana eu vou mandar uma videoaula com atividades, tá? Sobre os assuntos que são assuntos do primeiro bimestre, depois a gente vai para o segundo bimestre, são assuntos da apostila. Então a gente está trabalhando primeiro a parte de citologia e depois nós vamos trabalhar a parte dos reinos de seres vivos, tá? Os reinos da natureza. Então toda semana eu vou mandar uma videoaula com atividades para vocês, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje sobre o núcleo celular. Então o núcleo celular, tá? Coloquei um esquema aqui para vocês observarem as estruturas do núcleo celular. Vamos estudar cada uma aos pouquinhos. Primeiro, vamos ver qual é a função principal do nosso núcleo, né? A característica principal dele. Primeiro, né? O núcleo ele é uma estrutura de formato esférico, tá? E o núcleo é onde está localizado o material genético da célula, que é o DNA, tá? Então o núcleo é a região, tá, que contém o material genético, as informações genéticas da célula, é a região onde o DNA está armazenado. Sendo que existem células sem núcleo, que são chamadas de células procariontes. Essas são as células das bactérias. Elas não têm núcleo individualizado. O material genético está disperso no citoplasma. Já as células eucariontes possuem um núcleo individualizado pela membrana nuclear que a gente chama de carioteca. As células eucariontes são aquelas que possuem carioteca. São as células animais e vegetais, tá? Então, as estruturas do núcleo, primeiro é a membrana que é chamada de carioteca, tá? É uma membrana nuclear porosa que define um limite entre o citoplasma e o interior do núcleo. Então, o que a gente destaca aqui da carioteca? Pessoal, a carioteca, ela é a membrana nuclear que contém aberturazinhas bem pequenininhas, que são os poros, que permitem que substâncias do citoplasma entrem no núcleo e substâncias do núcleo saiam para o citoplasma, tá? Permite a entrada e a saída de substâncias, tá? Então, a membrana nuclear, ela não fecha totalmente o núcleo. Ela contém poros que permite essa entrada e saída de substâncias, tá? A próxima estrutura é a cromatina. O que é a cromatina? São filamentos, tá, que formam o conjunto de cromossomos presentes no núcleo. Só que o cromossomo ele só é formado totalmente quando a célula ela vai entrar em divisão celular, tá? Quando a célula ainda está sem o processo de divisão, você vai encontrar ainda no núcleo, você vai encontrar os filamentos em forma de cromatina, que são todos esses filamentos aqui de DNA, ó. Quando a célula vai entrar em processo de divisão, essa cromatina se transforma em cromossomos. Só lembrando, nossas células formam-se 46 cromossomos, com exceção do óvulo feminino, que tem 23, e do espermatozoide, que também tem 23, tá? Então, todas as nossas células possuem 46 cromossomos. Elas são chamadas de células somáticas. Foram formadas pela soma, pela união do óvulo com o espermatozoide. E óvulo e espermatozoide são consideradas células germinativas, reprodutoras. Apresentam apenas 23 cromossomos, tá? A próxima estrutura do núcleo é o nucleolo. É uma massa condensada no interior do núcleo, cuja função é produzir RNA. O RNA que atua na produção de proteínas da célula, esse RNA é fabricado aqui, ó, no interior do núcleo, numa região condensada chamada de nucleolo, tá? Então, dentro do próprio núcleo, existe o nucleolo, cuja função é produzir RNA, tá? E a próxima estrutura do núcleo é a
a estrutura chamada de nucleoplasma. O que é o nucleoplasma? O nucleoplasma é uma substância que envolve a cromatina e o nucleolo. O nucleoplasma é uma substância formada por água e proteínas, tá? Ela é um material gelatinoso de preenchimento do núcleo. Então, aqui em torno do nucleolo e entre os filamentos de cromatina está contido o nucleoplasma, que também é chamado de suco nuclear, tá? Só que não é um material assim totalmente líquido, é um material gelatinoso que preenche os espaços no interior do núcleo. Tá bom, gente? Então, as estruturas do núcleo celular, relembrando, carioteca, membrana nuclear, cromatina são os filamentos de DNA que vão formar os cromossomos, tá? Nucleolo é uma massa condensada no interior do núcleo que forma o RNA, tá? E o nucleoplasma é uma substância de preenchimento do núcleo, é uma substância gelatinosa, tá? Que envolve a cromatina e o nucleolo. É um material de preenchimento do núcleo, tá? Depois eu destaquei para vocês aqui a função do núcleo celular. Quando pergunto ao aluno qual é a função, qual é a importância, qual é o trabalho do núcleo celular. Então, primeiro, a primeira função do núcleo celular é armazenar os cromossomos. Esses cromossomos, eles são formados pelo DNA e cada parte do DNA é chamada de gene, tá? O gene é uma porção do DNA que atua na formação de uma ou mais proteínas. E essas proteínas vão determinar a nossa característica genética, tá? Então, os cromossomos existentes no núcleo, eles são formados por DNA e cada parte do DNA é chamada de gene ou gene, responsáveis pela produção de proteínas que determinam as nossas características, tá? Então, essa é a relação de cromossomos, DNA e genes. E também o núcleo celular é o controlador das atividades metabólicas da célula. Ele funciona como se fosse um cérebro da célula, né? Um centro de comando, né? Um centro de controle da célula. Então, ali também ele comanda a produção de RNA, ele comanda a reprodução celular, tá? São funções do núcleo. Ele controla o metabolismo, né? Os processos que ocorrem no citoplasma são comandados pelo núcleo, tá? Então, ele, além de armazenar o material genético, ele é o centro de comando da célula, tá? Agora, queria mostrar para vocês que existem células que possuem núcleo e existem células que possuem um núcleo ou vários núcleos. Então, a célula que não possui núcleo, ela é chamada de célula anucleada, tá? Essa célula nucleada não tem núcleo. Qual é o exemplo de célula nucleada do nosso corpo? A célula nucleada no nosso corpo são as hemácias. Os glóbulos vermelhos do sangue não possuem núcleo. Elas trabalham, melhor dizendo, no transporte de oxigênio. Então, as hemácias são células que não possuem núcleo, por isso elas têm uma vida estimada de 120 dias, tá? Nós temos que renovar constantemente as nossas hemácias e uma das substâncias importantes na nossa alimentação para a formação das hemácias é o ferro, né? É um sal mineral muito importante para formar as hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue, tá? Então, são células que não possuem núcleo. Células que possuem um núcleo apenas são chamadas de células mononucleadas. Representam a maioria das nossas células, são mononucleadas com um núcleo, tá? Colocou-se aqui um exemplo de células da epiderme. São as células que formam a camada mais externa da nossa pele, tá? Essas células são mononucleadas. E a grande maioria das nossas células, né? Uma célula do fígado, um hepatócito, um neurônio, que é a célula nervosa, tá? A célula da cartilagem, a célula do osso, são células mononucleadas. O espermatozoide, o óvulo, todas são mononucleadas.
Agora existe uma exceção, células que possuem vários núcleos, que são chamadas de polinucleadas. São as células das fibras musculares esqueléticas. Essas fibras musculares esqueléticas, elas formam os músculos estriados esqueléticos. São os nossos músculos, tá? Que estão ligados ao nosso esqueleto. Então, por exemplo, um bíceps, o tríceps, né? São músculos formados por essas fibras estriadas esqueléticas. E essas células, elas possuem vários núcleos, elas são polinucleadas, também chamadas de multinucleadas. Então, meus alunos, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha esclarecido as dúvidas sobre o núcleo celular, tá? Respondam às atividades com atenção, que depois nós vamos corrigir. Um abraço a todos.